queridas irmãs, iniciar o nosso culto a Deus Todo-Poderoso. Vem com a gente. Nós sempre iniciamos o nosso culto com oração. Então eu convido você para orar conosco. Se você estiver muito abatido, triste, chateado, participe ouvindo esta oração e concordando com ela, se você concordar. Deus, Senhor, Pai, único, verdadeiro, incansável, perdoador, sustentador de tudo e de todos. Bendito, bendito, bendito é o Senhor. Nos colocamos nesta manhã, como fazemos todas as manhãs, para adorar o Senhor. Nos colocamos como adoradores do Senhor. Não estamos aqui, Senhor, como nas cortes antigas, mesmo sendo o Senhor o Rei, porque lá um queria puxar mais o saco, bajular mais o rei, os nobres. Nós aqui não. Nós não queremos bajular. Nós estamos aqui verdadeiramente porque adoramos o Senhor. Porque reconhecemos que Tu és Deus único e Senhor. Por isso nós suplicamos. Recebe a nossa adoração e nos recebe como adoradores do Senhor. Limpa-nos de todo pecado, de toda mágoa, de todo ódio, rancor, desejo de vingança. Limpa-nos, Senhor. Deixa-nos, como diz aquela canção, mais alvos do que a neve. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos, porque só assim acrescentamos condições para levar a Tua palavra para outros que estão precisando, assim como nós precisamos. Livra-nos, Senhor, da mentira e suplicamos, livra-nos dos mentirosos. Fala conosco. Recebe-nos, Senhor, como adoradores. Esta é a oração que faço, no santo nome do Santo Senhor, Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos e queridas irmãs, eu não tenho hábito de fazer isso, mas estou sendo... Porque você sabe que o nosso culto, a gente publica ele no YouTube, então tem algumas regrinhas lá no YouTube que a gente precisa seguir para que o YouTube indique o nosso vídeo para mais pessoas. E quanto mais pessoas puderem ver este culto, participar deste culto, mais pessoas vão receber a palavra de Deus. Para que isso aconteça, você precisa nos ajudar a divulgar o nosso canal do YouTube. E você que está assistindo no YouTube, dê um like aí, porque cada likezinho que você dá, cada sinalzinho de positivo que você clica, isso o algoritmo, que é o robozinho lá do YouTube,
vai somando e quanto mais tiver, ele vai entender que as pessoas gostam e vai indicar o nosso site nas pesquisas, né? Eu não sei se você já observou, eu tenho colocado lá algumas frases no vídeo, porque quando as pessoas pesquisarem aquelas palavras que estão no vídeo, se o nosso vídeo tiver like, o robozinho vai indicar na pesquisa este vídeo. Isto, meu irmão, minha irmã, não é para monetizar, não é para ganhar dinheiro, claro que não. Isso não é para que mais pessoas venham nos seguir, não é por isso. É que a gente quer, eu creio que vocês também querem, então nós queremos que mais e mais pessoas conheçam o verdadeiro Evangelho. Porque o falso Evangelho, eles têm facilidade de propagar, eles têm emissora de televisão, emissora de rádio, eles têm pessoas que só trabalham para eles para divulgar a mentira. E nós que estamos aqui pregando a verdade bíblica, temos uma dificuldade que vocês não fazem ideia, né? Então, indique o nosso canal do YouTube, Pastor Mário Filho, Mário Filho, PR, né? Digitou lá, vai achar, né? E diz, olha, dê um like lá, entendeu? Os nossos vídeos não são curtos, não é um vídeo de um culto, né? Assista e dê um likezinho, faça um comentário, porque isso vai ajudar. Mais uma vez eu repito, eu não quero ficar popular, não é isso, gente. Isso vai ajudar a que o algoritmo, é um nome difícil, né? Que é o robozinho lá, indique o nosso site, né? Indique o nosso canal. E aí mais pessoas vão ouvir as verdades bíblicas. Tá bom? E se você, queridíssimo irmão e queridíssima irmã, quiser nos ajudar nesse trabalho, a sua ajuda sempre, a qualquer dia do mês, é extremamente bem-vinda, porque nós estamos passando por apertos que vocês não fazem ideia. Tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Vamos abrir a Bíblia nesta manhã. Isso eu precisava falar, e eu estou sendo orientado, não sei se eu vou ter, né, para falar isso todo dia, né? Mas, enfim, quem mexe com isso diz que isso tem que ser falado. Então, eu estou falando. Tá bom? Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Hoje nós vamos esclarecer algumas coisas aqui, né, biblicamente, com a Bíblia aberta. 1 Pedro, lá no final da Bíblia. Acho que é Tiago, depois é Pedro, né? Depois é João, não é? Acho que é por aí, né? Não, você não sabe? Não, às vezes eu esqueço. Eu não tenho mais 30 anos. Aliás, eu tenho o dobro, mais um pouquinho. 1 Pedro 4,14. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Olha, sujeito que é insultado, humilhado, vilipendiado por causa do nome de Cristo, tem sobre ele o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus. Se você for insultado pessoalmente, se a pessoa xingar você, ofender você,
magoar você, entristecer você, né? E não for por causa do nome de Cristo, às vezes as pessoas fazem isso para com a gente, às vezes as pessoas colocam a gente de lado, né? Não falam que é porque você é cristão, falam nada, simplesmente jogam a gente de escanteio. Mas Deus sabe. Se for por causa de Cristo, né, nós somos bem-aventurados. Você sabe o que quer dizer bem-aventurado? Feliz. Simplesmente. Bem-aventurado Walter. Rose Mary quer dizer feliz. E isso não quer dizer que no momento que você é espulhado, a bem-aventurança se instala em você, a pessoa agride verbalmente, a pessoa fala, e você já passa a se sentir feliz. Não, não é assim que funciona. Muitas vezes, a gente tem que ouvir coisas e revidar com palavras, argumentar, dizendo, oh, cidadão, isso não é assim não. Você está confuso aí. O que a gente não pode é argumentar de modo a levar as outras pessoas que vão estar ao redor, porque todo mundo gosta de uma discussão, né? A pessoa gosta. Tem gente que até que filma discussões, né? Agora, a gente não pode envergonhar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não podemos. Porque aí nós vamos fazer estas pessoas que estão ao nosso redor balançarem a cabeça. A Bíblia usa um termo assim, né? Menearem a cabeça. Você vai fazer assim, poxa vida, que vergonha, né? Discordando da nossa maneira de agir. Então, o Senhor, através do Espírito da Glória, que é o Espírito Santo, que é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Então, o Espírito Santo é o próprio Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo, o Espírito da Glória, o próprio Deus, nos dê graça para entendermos aquele momento e vivermos aquele momento como cristão. Se como cristãos aquele momento exige uma explicação, uma orientação, nós temos que fazê-lo. Mas se o Espírito Santo de Deus naquele momento nos sugerir, que o Espírito Santo não obriga, hein? Ele sugere que nós cerremos os nossos lábios, é isso que a gente deve fazer. E veja bem, em 1 Pedro, toda a primeira carta de Pedro, a gente vai ler 9 vezes sobre a glória. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, fala do teste da nossa fé no fogo da tentação. Quem é que nunca foi tentado aí? Todos nós fomos.
Eu tenho certeza que ninguém está dizendo, eu não fui porque eu sou uma pessoa. Não, não, para. Todos nós somos tentados. E você vê que a tentação é um fogo, uma coisa que vai ardendo, vai crescendo ali dentro da gente. E por que é usado esse termo fogo da tentação, Domingos, Maria José? Porque Deus, o nosso Senhor, ele usa esse processo doloroso do fogo, da tentação, para tornar a cada um de nós, em cada um de nós, a nossa fé mais valiosa que o ouro. Porque o que você precisa entender é que o ouro é muito valioso para nós aqui. Né? Quem é que não gostaria de ter umas 15, 20 barrinhas de ouro aí? Todo mundo gostaria, né? Porque é valioso. Porque tem muito valor para nós, mas o ouro não vale absolutamente nada para Deus. Não vale nada. Porque Deus criou o ouro. Como Deus criou o ouro, Deus criou outros metais, pedras preciosas. Deus é o Criador. Ele cria o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer. E este fogo, que muitas vezes arde dentro da gente, da tentação, Nelson, ele, no final, quando nós vencemos, isso serve para louvor e glória de Jesus Cristo. Louvor e glória. Glória. Glória que aparece, essa palavra, esse termo, aparece 9 vezes em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala sobre a glória que o nosso Senhor Jesus recebeu após a sua ressurreição. Jesus, após a ressurreição, mas para ressuscitar, ele teve que morrer, né? Após a ressurreição, Jesus recebeu uma exaltação acima de todos os poderes e autoridades. Entende? Esses homens aí que se julgam poderosos no mundo, Jesus, olha, muito acima dessa gente. Essa gente que tem poder, que tem autoridade, essa gente que é revestida de poder e autoridade aqui na Terra, serão cobrados infinitamente mais do que aquele que não tem poder nenhum. Porque a própria palavra de Deus diz que a quem muito é dado, muito é exigido. Se você for um pouquinho para frente, 3 versículos à frente, então versículo 24 de 1 Pedro, capítulo 1, você vai ler o quê? Que a glória humana é passageira. Passageira. Passa. Passa. Quanta gente que a gente nem sabe por onde está, não é? Eu não vou falar. Mas, por exemplo, outro dia eu me lembrei, quem é que se lembra de um cantor da época da Jovem Guarda chamado Adilson Ramos?
Né? Eu lembrei do Adilson Ramos. Né? Onde anda, Adilson? Está aqui, está vivo. Ninguém nem sabe, tem tanta gente que eu estou falando aqui, quem é esse cara? Né? É a glória humana, a glória passageira. Para uns duram mais, para outros se acabam, vai se acabando. Não é proibido você ser famoso, não é proibido você ser... Você lembra a Marília dele? Adilson Ramos? Era uma música do Xalala e tal. Né? Era Jovem Guarda lá atrás, das tardes de domingo. E o que a pessoa não pode é dormir em cima daquela glória. Porque a glória é passageira. Passageira. A glória do ser humano, ela cai. A Bíblia diz que ela cai como a flor seca e desaparece como a erva do campo. Né? Então a gente precisa ter essa consciência. Precisa ter isso na cabeça. Não adianta querer achar que a glória humana ela pode trazer uma alegria, né? Mas depois a falta dessa glória traz uma tristeza profunda. Em 1 Pedro, capítulo 4, eu não parei de falar ainda do assunto, se você for espulhado em nome de Jesus, tá? Eu não parei de falar desse assunto ainda, que eu estou preparando para o final aqui, né? Estou só dizendo que eu não estou mudando de assunto, é o mesmo assunto. Estou em 1 Pedro, agora eu estou no capítulo 4, versículo 11, que o apóstolo, Pedro foi apóstolo. Esses apóstolos que existem hoje aí, eu estou afirmando categoricamente que, biblicamente, nenhum deles pode ter esse título. Apóstolo. Porque lá no livro de Atos diz como é que um sujeito podia ser chamado de apóstolo. Nenhum deles cumpre nenhum dos requisitos. Entendeu? Então o apóstolo Pedro, o apóstolo realmente, enfatiza que a glória, no capítulo 1 Pedro 4,11, ele deixa claro que a glória e o domínio para todo sempre pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não a nenhum ser humano. Nenhum ser humano. Nenhum. Por mais famoso, por mais requisitado que ele seja, é passageiro. Ele precisa saber disso. E a maioria não sabe. Porque a Bíblia deixa claro isso. E as pessoas não gostam, né, de entender as coisas da Bíblia. A glória eterna, né, tem... Ai, meu Deus. Tem um campeonato aí de futebol que tem uns narradores que são tão bobalhões, né? Não, mas como são bobalhões, meu, aliás, nós estamos muito mal de narrador de futebol, né? Eu estou falando porque eu já trabalhei no meio, tudo, né? Porque a glória eterna é a glória de Jesus Cristo. Porque a glória eterna. Que glória eterna? A glória eterna é a glória que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo. O resto é tudo passageiro.
Quem foi, né, campeão nesse campeonato aí? Acho que é. Meu Deus, não vou lembrar. Quem foi campeão há 4 anos atrás? Ninguém lembra. A maioria não, talvez um ou outro lembre. Mas ninguém se lembra. Como é que é glória eterna? Glória eterna é a glória de Jesus. Usar, né? Libertadores. Lembrei o nome desse campeão. Libertadores. A glória eterna. Isso é uma bobagem. A glória eterna é a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E no versículo 11 de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13, nós temos a promessa que nós vamos nos regozijarmos. Regozijar, na verdade, para trocar em miúdos, né? É se alegrar de uma maneira que nós nunca nos alegramos. Quando a glória eterna do nosso Senhor Jesus Cristo for compartilhada com aqueles que sofreram pelo nome de Jesus. Então, quem vai? Quem vai viver a glória eterna, além do nosso Senhor, é claro, é todos aqueles que foram humilhados pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é quem ganhou o campeonato, não sei o quê. É uma bobagem, gente. É uma bobagem, né? Imediatamente depois desse versículo 13, está escrito assim: se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados. Que é o versículo 14 que nós lemos de 1 Pedro 4. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Essa é a nossa esperança. Qualquer outra que apresentem como esperança, né? Podem usar o que quiser, porque eles usam muito, né? Quem? Os mentirosos. Esse mundo está na mão dos mentirosos. Em tudo há sempre uma mentira. E os mentirosos querem que as pessoas acreditem que o que traz alegria são as coisas deste mundo, mas a nossa esperança é isso que está aqui em 1 Pedro 4,14. Essa é a esperança. De um dia compartilharmos da glória eterna que o nosso Senhor Jesus Cristo tem. No capítulo 5 de 1 Pedro, se descreve como testemunha dos sofrimentos e coparticipantes da glória de Jesus. Pedro, essa é a primeira carta de Pedro, ele foi testemunha dos sofrimentos e é coparticipante da glória de Jesus. Por quê? Porque ele foi um dos 3 discípulos que no Monte da Transfiguração pôde ver antecipadamente o Messias na glória que terá em seu retorno. Como está lá em Marcos, capítulo 9, versículos do 2 ao 8. Por que eu fico citando aqui? Vai lá, leia.
para você entender tudo que eu estou falando. O que é essa glória eterna? Eu já vou voltar no seu humilhado lá. Para encerrar, eu vou voltar lá. Mas antes eu tenho que dizer tudo isso para você, para acrescentar situações para você entender a Bíblia. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4, fala da coroa da glória, que nunca perde o seu brilho. Não é uma coroa que as pessoas precisam de tempo em tempo, estar lá na sala de troféus, ou sei lá onde, limpando, tirando o pó. Não. Ela nunca tem pó, sujeira, poluição. Ela nunca perde o brilho. Por que também você está acrescentando isso aos humilhados aqui? Porque nós vamos entrando, lentamente entrando, e não é da maneira que a gente achou que fosse, porque a gente já está vendo que a maneira que nós estamos entrando na perseguição aos cristãos, ela é muito diferente da perseguição que os cristãos sofreram lá na Roma antiga. Ela é muito diferente. Os cristãos são perseguidos quando vem que determinada coisa é errada. Aborto. Exemplo só exemplo. Senão eu falo, a pessoa fala, mas eu gostaria de um exemplo para entender melhor. Aborto, droga, que queima os neurônios da pessoa, maconha, marihuana, por exemplo. Né? Ah, pode ter tantas gramas aqui que isso quer dizer que é para consumo. Mas espera aí, o consumo é permitido? Não. Ah, mas então tantas gramas é permitido? É umas coisas que não dá para entender. É assim que nós somos perseguidos. É assim. Aborto, ora, até 3 meses de gravidez pode ter aborto. Mas como? Como que pode ter aborto? Conseguiram, eu vi ontem à noite, né? Acho que eu não sei se o nome é esse, gente. Talvez esteja usando o nome o nome antigo de algum exame. Acho que é ecografia, não sei, era isso, né? Quando se vê lá o útero da mulher, conseguiram filmar, está na internet, né? O exato momento que o coraçãozinho de um bebê começa a bater. Agora vem lá um sujeito e diz, a quem muito é dado, muito será exigido. A glória eterna é só a glória de Jesus. Homem nenhum tem glória eterna. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O sujeito pode estar mandando hoje, pode mandar até daqui 20, 30 anos, mas ter a glória é muito mais do que mandar. Né? É só de Jesus. Aí o sujeito acorda lá num dia que a partir de até 3 meses pode abortar. Abortar é matar. Não entendi. Abortar é matar. É matar. Esta é a perseguição dos cristãos. É saber que isso é errado. É saber que isso não é certo. Né? A pessoa mata. Olha, toda hora tem alguém matando alguém, não é? Toda hora. E
isso, Nilva, é isso que eu estou falando. Coloca esse negócio de glória eterna num campo de futebol. É isso que eu estou falando. O absurdo. Um absurdo. Meu Deus, glória eterna é só do nosso Senhor. Homem nenhum tem glória eterna. Então, todo dia estão matando alguém, não é? E a gente fica meio que horrorizado quando um mata o outro. Agora, você imagina, pensa comigo, um sujeito que roubou da cidade, do estado, do Brasil, milhões e milhões de dólares. Ele tinha um cargo, seja de prefeito, de vereador, de deputado, governador, presidente, sei lá, né? E ele roubou milhões de dólares. Ele matou quantas pessoas? Porque o dinheiro público roubado impede de se ter dinheiro para salvar vidas, para ter remédio, comida, né? Essas coisas todas. Quantas pessoas esses caras, esses ladrões, esses larápios roubaram? Não sei. Muitas. Quantas pessoas morreram? Vai me dar cãibra. Ai, espera um pouquinho só. Meu Deus. Passou. Posição. Quantas pessoas morreram por causa desse roubo? Né? Desse sugar o público para o bolso particular? Não sei, muitas. Aí essas pessoas são condenadas a 20, 30 anos de cadeia. Todo mundo solto. Um cristão vê isso, meu Deus do céu, deixando a gente louco. Como é que pode? Como é que pode? O que matou um, né, daqui a pouco também está solto, porque é a mesma lei, né? Então o cristão vai sofrendo, porque vê essas coisas e não vai ter como mudar. Isso vai ficar mais popular. Então, esta vai ser a perseguição dos cristãos. E você sabe o que Deus chama de glória eterna em Cristo? Eu queria chegar aqui, né? É que eu falo mais que o homem da cobra. É exatamente, irmão, irmã, o auge da perseguição dos cristãos é que Deus chama de glória eterna em Cristo. Então você vê a blasfêmia que é usar esse termo num campo de futebol, num campeonato de futebol. E eu gosto de futebol, hein, gente? Mas a gente tem que saber. Veja o versículo 10 aí. Está dizendo exatamente isso, que o auge da perseguição é que Deus chama de glória eterna, de glória em Cristo. Se são insultados, se são humilhados, precisa entender bem isso, hein? Não é porque o sujeito falou mal de você, não é nada disso, humilhou você perante outros, não, mas é insultados e humilhados por causa de Cristo. Não é por causa particular, nem familiar, nem pessoal. Se formos atacados, verdadeiramente atacados por amor a Cristo e humilhados, é que nós estamos alegres e felizes. Você vê que antes disso que eu estou falando, versículo 12, nós estamos já encerrando aqui, né? Em 1 Pedro, capítulo 4.
versículo 14, né? No versículo 12 é que o apóstolo Pedro fala do fogo da perseguição e da provação. Se somos perseguidos por causa do Evangelho, então nós estamos associados a dificuldades e medos. E aí eu convido você para ler 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 4 e capítulo 12, versículo 10. Se for por causa do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você não se preocupa. Não se preocupe, ou melhor, o Espírito da glória, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, estará sobre você. Porque não se trata de você, não se trata de nós, mas se trata do próprio nosso Senhor Jesus Cristo. E quando se trata dele, ele defende, porque ele é o nosso advogado. Não é isso que está na Bíblia. Então, são coisas que nós vamos ter que passar. Quem estiver vivo vai passar. É claro que a gente não vai concordar, né? Não vai. Às vezes a gente tem vontade de fazer determinadas coisas, mas conhecendo a Bíblia, a gente vê que esta gente que acha que tem a glória eterna, tem nada. Tem nada. Sabem nada. Né? Vou até usar uma brincadeira, não sabem nada, inocente. A glória eterna é só do nosso Senhor. E daqueles que são salvos que vão compartilhar da glória eterna dele. Irmão, irmã, não deixa de dar um likezinho aí no nosso vídeo, né? Inscreva-se no nosso canal. Isso tudo é para ajudar a mais pessoas ouvirem a verdadeira palavra de Deus, artigo raríssimo nos dias de hoje. Deus querido e Pai Todo-Poderoso, continua falando com a gente sobre esse assunto, abrindo, clareando a nossa mente, nos livrando da mentira, do medo, porque no Senhor nós somos absolutamente mais que vencedores. Grato por esse mês, abençoa o mês que está chegando e traga-nos, se for da tua vontade, de volta aqui na segunda-feira. E eu oro no nome daquele que tem a glória eterna, Cristo Jesus. Amém.